Bauru já conhece a campeã do Carnaval 2017. A disputa foi acirrada de novo entre a campeã e a vice do ano passado e o resultado? Bicampeonato da Mocidade Unida da Vila Falcão. Com a história do bairro da própria escola, a Vila Falcão, a Mocidade fez um desfile impecável. Secretário Municipal de Cultura faz um balanço ao vivo da folia bauruense. E um incêndio no depósito da Astem, a Associação dos Transportes de Entulho de Bauru, mobilizou órgãos da Prefeitura. Seu filho costuma conversar sozinho? Pode ser um amigo imaginário e uma especialista explica que não tem nada de errado com esse hábito. Está no ar o Unesp Notícias desta quarta-feira de cinzas, 1º de março. Boa noite. O Carnaval bauruense já tem uma campeã, na verdade uma bicampeã, a Escola Mocidade Unida da Vila Falcão. O título foi por meio ponto a mais que a segunda colocada, Acadêmicos da Cartola. O repórter Murilo Barbosa acompanhou a apuração no Teatro Municipal e traz os detalhes. E a Mocidade Unida da Vila Falcão já comemora o título do Carnaval 2017 de Bauru. Com 178,9 pontos, a escola se consagra bicampeã do Carnaval bauruense. Para falar sobre a vitória, eu converso com o Jair Odria, que é presidente da agremiação. Jair, da batalha pelos trilhos, as glórias da panela, a escola já esperava essa vitória, essa colocação no Carnaval? Não, seria presunção minha dizer que já esperávamos. Nós sempre falamos, olha que abre a porteira lá do Sambódromo, aqui melhor se apresentar naqueles 900 metros é a campeã. E graças a Deus fomos nós. O senhor comentou, né? A melhor que se apresentar é a campeã. E qual que o senhor acha que foi o fator determinante para a escola conseguir esse resultado? Olha, amigo, a escola desceu coesa, né? Desceu cantando, ela desceu alegre, as fantasias muito bem elaboradas, os carros alegóricos. Quer dizer, é um todo. Eu não posso dizer que foi esse ou aquele fator. Foi um todo que, na somatória, deu essa contagem que nós conseguimos o título. O fato da escola ter sido campeã no Carnaval do ano passado pesou um pouco nesse ano na hora de entrar na avenida? Não. A gente entra na avenida é a mesma coisa, ganhando ou não. A gente entra para se divertir e divertir o público que lá está. E como que está o coração do presidente agora com o resultado? Olha, amigo, embora eu tenha 3 pontos de sapê e uma mamária, tá bem, graças a Deus. Jair, muito obrigado pela atenção, uma excelente festa para você e para toda a escola. E a festa continua aqui no Teatro Municipal, a disputa carnavalesca foi bastante acirrada. O segundo lugar ficou com a Escola Acadêmicos da Cartola, que totalizou 178,4 pontos, apenas 5 décimos a menos que a primeira colocada. Terceiro lugar, Azulão do Morro, com 176,9 pontos. Entre os blocos carnavalescos, venceu a Esquadra da Indepa, com 99,5 pontos. E a festa segue aqui no Teatro Municipal. Murilo Barbosa para o Unesp Notícias. Ainda hoje a gente volta a falar de Carnaval. O secretário municipal de Cultura, Luiz Fonseca, faz um balanço ao vivo da folia bauruense na entrevista do dia. A quarta-feira de cinzas começou com um susto para a população do Meiridota. Um incêndio atingiu parte do depósito da Astem, a Associação dos Transportadores de Entulhos e Agregados de Bauru. No meio da tarde, a fumaça ainda tomava conta da área de transbordo de entulhos. O incêndio foi comunicado à Prefeitura durante a manhã e concentrou esforços da Defesa Civil, Secretaria de Obras, DAI e Corpo de Bombeiros. Vários tipos de materiais estão depositados aqui e cada um tem uma característica de combustão, o que dificulta o trabalho das equipes na hora de controlar o fogo. Como o entulho fica amontoado, é preciso revirar os resíduos para resfriar o calor entre os materiais. A suspeita da Astem é de que o incêndio tenha sido criminoso. A situação é recorrente, isso aí normalmente acontece, né? Mas como isso é feito de um dia para o outro, normalmente no dia a gente já pega, já debela alguma coisa que tenha, ou um incêndio, alguma coisa. Como esse feriado foi prolongado, né, a área ela fica à mercê das pessoas, desses desocupados que normalmente frequentam no período noturno a área, né, e acabaram colocando fogo e virou essa proporção que
que virou. Segundo a Defesa Civil, cerca de 200 metros cúbicos de materiais foram consumidos pelas chamas, além de banheiros químicos e recicláveis separados pela associação. Ainda não há estimativa da área total atingida pelo fogo e a previsão é de que os trabalhos continuem. Aqui o incêndio em lixo, né, material de reciclagem também. Então é um incêndio um pouquinho mais complicado porque você não tem chama aparente, né? Mesmo às vezes as equipes terminando o trabalho hoje, amanhã ainda a gente pode ter reignição desse material. É a primeira vez neste ano que o Corpo de Bombeiros registra uma ocorrência desse tipo, mas o problema é recorrente. Incêndio nesse tipo de material, nesse ano é um caso isolado, né? Mas nós já tivemos outros casos em anos anteriores, então aqui é bastante material combustível, uma área aberta, fácil de colocar fogo, né? Apesar da proximidade com a mata, o oficial descarta o risco de o fogo se alastrar para a vegetação. O fogo não se alastrou para a mata aqui próxima, é só nos materiais que estão sendo depositados aqui mesmo. O mês de fevereiro terminou ontem com um volume de chuvas abaixo do esperado. Foram 137 milímetros contra os 211 da média histórica. Março costuma ser ainda mais seco, mas Bauru já teve uma pancada de chuva hoje. Vamos ver como fica o tempo nos próximos dias. As altas temperaturas se mantêm em todo o estado e, justamente por causa delas, são previstas chuvas fortes, porém rápidas, em pontos isolados no período da tarde. Em Bauru, o sol deve predominar pela manhã, mas as pancadas tendem a cair no fim do dia. Agora a umidade do ar é de 53%. Os ventos sopram a 9 km por hora. Hoje a mínima ficou em 20 e a máxima foi de 32 graus. Nesta quinta, os termômetros devem variar entre 24 e 30 graus. Depois do intervalo, a gente fala de um hábito comum na infância: ter um amigo imaginário. Não por falta de um, a Mabi, que você vai conhecer, tinha 2 amigos imaginários. Uma psicóloga explica por que os pais não precisam se preocupar. É daqui a pouco, voltamos já já. Alunos do curso de Relações Públicas da Unesp vão promover uma caminhada solidária no próximo domingo na Avenida Getúlio Vargas. A iniciativa é resultado de um projeto idealizado nas aulas de gestão de eventos do curso. Mais detalhes com o repórter Murilo Barbosa. Os alimentos arrecadados durante a atividade serão encaminhados a entidades assistenciais parceiras do projeto no município de Bauru. Sobre esse assunto, eu converso com Caroline Vieira, que é estudante de Relações Públicas e uma das organizadoras da Caminhada do Bem. Carolina, quem pode participar do evento? O evento A Caminhada do Bem é aberto para toda a população de Bauru, para todos os estudantes da Unesp, para qualquer um que quiser participar, e todas as idades, as pessoas que correm, as pessoas que não correm, qualquer um que queira fazer uma atividade física ou que queira doar e ajudar a população mesmo. E como os interessados podem se inscrever? As inscrições vão ocorrer no dia do evento e aqui na Unesp, na Atlética, durante o dia todo, e na cantina da FEB, de manhã, das 9 ao meio-dia, das 4 às 7 da noite e das 8h30 às 9 da noite. E quais alimentos estão sendo arrecadados? 1 quilo de arroz, feijão, óleo, sal, açúcar, todas as coisas necessárias mesmo para que a população carente possa comer, porque eles são realmente muito necessitados. Carolina, muito obrigado pelas informações. Lembrando então, Caminhada no Bem no domingo, dia 5, a partir das 9 horas da manhã. Mais informações você confere acessando o link que aparece aí na sua tela. Murilo Barbosa para o Unesp Notícias. A gente fala agora de uma situação comum na infância, que é ter um amiguinho imaginário. Os pais podem ficar meio desconfiados quando veem os filhos conversando sozinhos, mas o hábito pode ser até saudável para o desenvolvimento dos pequenos. A Mabi que o diga. A Maria Beatriz tem 5 anos e vários passatempos. Ela gosta de ler, de brincar de boneca e de desenhar. Criatividade é o que não falta para essa pequena, que até pouco tempo tinha 2 grandes amigos, o Beledo e a Beleda. Um dia, a menina pediu para brincar junto com ele, que todas as meninas já foram embora. Aí depois ele respondeu não, então começaram a brigar. E aí eles brigaram e você? O que você falou para eles? Você tentou separar a briga? Como que foi? Eu coloquei 2 castigos. A Mabi começou a falar dos amigos imaginários quando tinha 2 anos e até hoje consegue descrevê-los. Os desenhos são uma prova disso. Mas de onde será que o Beledo e a Beleda vieram?
Na casa do lado, na nossa. E aí eles vieram por onde? Pularam o muro, vieram por baixo da porta? Pularam no muro. Mesmo lembrando dos amigos imaginários, Mabi conta que eles foram embora. Eles estão na casa deles descansando. Se para a garota falar deles é natural, para a mãe dela nem sempre foi assim. Foi por volta dos 2 anos de idade, né? Eu comecei a observar que ela conversava muito sozinha e comecei a observar ela falando os nomes. E ela dava muita bronca, né? Chamava atenção e tal. Aí eu fui na creche com a professora dela perguntar, né? Se ela também brincava, se ela comentava algum nome, né? Lá ela falou que não. Comentei com ela falou que era normal, mas que era muito precoce para a idade dela, porque para mim não ficar preocupada, que ela era muito inteligente, muito criativa, gostava muito de histórias, mas eu me preocupava assim, eu não sabia se eu entrava no mundo dela, do Beledo e da Beleda, né, que eram 2 irmãozinhos, ou se eu puxava ela para a realidade. Ela falou que era para eu ponderar. Depois de conversar com a professora, a Beatriz aceitou melhor os amigos imaginários da filha, até porque eles participavam de várias atividades em casa. Tudo ela dividia, eu achava muito legal isso. Ela dividia com eles, então eu acho assim que foi bem legal essa fase, mas era assim na hora de comer, na hora de brincar, de tomar banho. Meu filho de adolescente não tinha medo de ficar perto dela. Quando ela começava, porque era muito real. Assim, ela parecia que estava vendo mesmo, né? Mas foi uma fase, assim, eles moraram um tempo aqui em casa. Faziam parte da família, eu falo. O amigo imaginário, ele é um recurso que a criança utiliza para lidar com as situações de vida dela. Então ela vai, assim como nas brincadeiras de faz de conta, a criança ela faz de conta que ela é professora, ela faz de conta que ela é a mãe, ela inverte os papéis, isso também pode acontecer quando ela cria o amigo imaginário. Então ela vai repetir com aquele amigo imaginário algumas situações que ela está precisando lidar ali na vida dela, mas que ela sozinha não está conseguindo. Então ela cria esse recurso, assim como as brincadeiras, para dar conta disso, para conseguir resolver um pouco melhor internamente aquilo que ela esteja vivendo. E são 2 os tipos de amigo imaginário: o imaterial, totalmente criado pela imaginação, e o material, quando a criança usa um brinquedo ou objeto. E eles não têm contraindicações, exceto quando passam a ter mais domínio sobre as situações do dia a dia do que a própria criança. Se a gente for pensar, um amigo imaginário, quando ele é saudável, ele é totalmente criado pela criança. Então, a criança ela tem total controle sobre ele. Então, ela que vai definir a personalidade, a idade, os medos, as atitudes que o amigo imaginário tem. E ela pode mudar a qualquer momento as atitudes e a personalidade desse amigo imaginário. Se a gente for pensar um caso patológico, aí seria o caso que a criança rompe com a realidade, que aquela criança, aquele amigo imaginário, ele passa a ser realmente real na perspectiva dela. Começa a ter total controle sobre a criança. Então, ele passa a mandar na criança, a criança começa a agir a partir das vontades desse amigo, então a criança passa a não ter mais controle. Por isso, a recomendação é que os pais estejam sempre presentes na rotina da criança, para conhecer e entender os sentimentos dela pelo amigo imaginário. Os pais podem se aproximar da criança, perguntar características do amigo imaginário, porque com certeza ela vai colocar ali os sentimentos dela, as vivências dela, mas projetadas nesse amigo. Então estejam próximos, perguntem, né? E estejam ali, inclusive para perceber se existe alguma outra coisa além disso que chame atenção e que seja necessário um profissional. Se os pais não estão próximos, ou se eles reprimem demais a criança inclusive pode dizer que não tem mais o amigo, mas ela tem. Ela simplesmente não conta para os pais para tranquilizá-los. Então, sejam próximos. Se acontecer alguma coisa, alguma situação, estiver tendo outras situações da vida da criança que seja necessário que você desperte uma preocupação, aí os pais podem procurar um profissional para se sentirem mais tranquilos, para que seja analisado especificamente com aquele caso. No próximo bloco, vamos conversar ao vivo com o secretário municipal de Cultura, Luiz Fonseca. Ele faz um balanço dos 2 dias de desfiles no Sambódromo, com arquibancadas lotadas para a passagem das escolas de samba. Continue com a gente que o intervalo é bem rápido. Voltamos a falar sobre o Carnaval de Bauru. A gente acabou de saber quem levou o título pelo 2º ano consecutivo, a Mocidade Unida da Vila Falcão. E para fazer um balanço da festa na cidade, recebemos o secretário municipal de Cultura, Luiz Fonseca. Luiz, muito obrigada por sua presença aqui no Nesp Notícias. É um prazer estar com vocês sempre.
O Luiz saiu direto da apuração e veio aqui fazer esse balanço pra gente. Qual que é o saldo final do Carnaval no Sambódromo? Eu achei o Carnaval fantástico. Acho que o público presente foi maravilhoso. As escolas e blocos estavam fantásticas, né? Sambas enredo, fantasias, enfim. Eu acho que 100% estou feliz. Entre os 2 dias de desfiles, o público foi em torno de quanto? 30 mil pessoas. E sem nenhuma ocorrência? Não. Algumas pequenas coisinhas, mas nada grave que pudesse espantar, deixar todo mundo assustado. Aquele centro integrado de atendimento funcionou, então? Funcionou muito bem, o atendimento médico, policial, enfim, todos cumprindo o seu papel, tinha que dar nisso, na qualidade do atendimento. E qual que é a avaliação do Carnaval nos bairros? Ele cumpriu a função de pulverizar a festa pela cidade? Sim, nós tivemos no Raze, no domingo, foi maravilhoso, o pessoal curtiu de montão. Choveu, mas o pessoal não ligou para a chuva, não. Saíram sambando com chuva e tudo. E no domingo, na terça-feira, nós tivemos lá na Hípica, na Praça da Hípica, também foi maravilhoso. Realmente cumpriu o papel. Acho que nós levamos um pouco de alegria às comunidades, ao povo, e eles amaram essa festa. Voltando ao Sambódromo, a gente viu que a disputa foi de novo acirrada. Por meio ponto, a Mocidade levou o título e a Cartola ficou em segundo. Não há dúvidas de que as duas são as escolas mais bem estruturadas hoje no Carnaval bauruense. Não teria como elas desfilarem em dias separados para dar um equilíbrio maior para o desfile? Sem dúvida, isso já foi conversado mesmo antes deste Carnaval e combinamos que os vencedores sairiam o campeão num dia e o vice no outro, justamente para que possamos dar uma festa à altura nos 2 dias. Nesse ano as duas desfilaram no sábado, né? As duas no sábado. E o primeiro dia acabou ficando mais forte nesses mas termos. Foi culpa deles, que eles mudaram depois de um sorteio e o regimento é aberto. Então eles optaram em virtude de compromisso que eles tinham assumido em outras cidades. Essa foi a alegação, não tínhamos o que fazer. Mas para o ano que vem já está garantido. Sim. Luiz, uma discussão que vem amadurecendo entre as pessoas que vivem o Carnaval de Bauru é que os blocos na cidade têm crescido muito e que talvez com o tempo o sambódromo deva ser exclusivo dos desfiles das escolas de samba e não dos blocos. Você acha que essa é uma tendência que deve se confirmar? Eu não sei, eu acredito ainda no mesmo modelo de hoje, eu ainda acredito nisso, né? Porque se trazendo escolas fortes, os blocos também se veem na responsabilidade de vir no mesmo nível. Só tem a engrandecer a festa. E o bloco pode virar escola. Eu acho que o próprio Indepa hoje, que foi a campeã dos blocos, tem cara de escola. Eu acho que mais um pouquinho já pode subir. Então eu não vejo essa separação. Pelo menos eu não vejo, né? Você acha que a tendência iria mais nesse sentido, dos blocos se estruturarem ainda mais para se tornarem escolas? Sem dúvida. Eu acho que a beleza deles já está aparente hoje. Eu acho que um pouquinho mais de organização de todos, eu acho que a tendência é termos grandes escolas. Os blocos, eles também recebem uma verba da prefeitura, os que desfilam no sambódromo, né? São 16 mil para os que saem na categoria especial, 3 mil para a categoria originalidade e 60 mil para as escolas. Em relação a essas verbas, Luiz, elas devem ser mantidas no ano que vem? Há estudos de novos modelos de financiamento da festa em Bauru? Nós temos conversado bastante a respeito disso. Achamos que o ideal é que tanto nós como prefeitura, como as escolas, se unissem no objetivo comum de arrumar as parcerias, né, para que a gente possa trazer a iniciativa privada para o contexto dessa festa tão grandiosa. E, lógico, vindo essas parcerias, aumenta o potencial financeiro e a festa pode ser ainda melhorada, né? Mas tudo depende ainda de acordos que a gente estamos fazendo com as escolas, com os blocos, com o empresariado. É um diálogo que nós temos que ter para que possamos ter esse papel. Mas o fundamental para termos isso é que as escolas se conscientizem da necessidade da formação de uma liga muito bem organizada, estruturada, que vai ajudar muito a conquista desses novos parceiros. Você acredita que essa iniciativa de buscar esses parceiros, esse incentivo privado, deva partir mais das escolas do que do poder público? Eu acredito que sim, Hoje as escolas de Bauru e mesmo os blocos têm um potencial muito forte. Eu acho que se houver a transparência, se tiver o trabalho, uma liga bem formada, o poder privado, ou as empresas da área privada, com certeza irão apoiar esse momento que é tão especial para todos nós.
Para a gente concluir, tem uma queixa que é recorrente e a gente ouviu neste ano de novo, as escolas reclamam que a verba chega muito em cima da hora. É por causa desse modelo de gestão atual, não teria como esse dinheiro ser repassado com mais antecedência? Então, voltamos à liga. Como nós não temos a liga, nós somos obrigados a abrir concorrências. E essa concorrência só pode acontecer no ano vigente. Então fica sempre muito em cima. Carnaval logo no início do ano? Logo de cara, né? Quer dizer, esse ano foi em fevereiro, pode ser março, pode voltar para fevereiro, que fica muito curto. Para que a gente consiga sanar esse problema, a Liga resolveria. Que conseguiria fazer o repasse de verbas a qualquer tempo. Diretamente para as escolas, sem ter uma empresa gestora? Sem ter uma empresa gestora, né? Então eu posso fazer o contato direto. No formato que está hoje, não. Então a licitação é um item obrigatório e a gente corre em problemas, né? De última hora, fica sempre para os últimos 45 minutos, como aconteceu esse ano. E o ano passado, e o outro, todos os anos foi assim, né? Então, a única saída realmente é uma reorganização. Eu acho que ajudaria todos e, com certeza, o Carnaval de Bauru ia ganhar muito com isso. Tá certo, Luiz. Muito obrigada por suas considerações aqui. Muito obrigado, uma boa noite a vocês. Estou sempre às ordens. Boa noite. Boa noite. O Unesp Notícias fica por aqui. Se você quiser rever ou compartilhar o conteúdo dessa edição, é só acessar o site da TV Unesp ou a página no Facebook. A gente volta a se encontrar amanhã. Tchau!